Oi, gente, bem-vindos, boa noite. A gente vai falar um pouco hoje sobre um projeto novo que a gente está criando. Aqui estamos nós. Boa noite a todas e a todos. Vamos começar aqui a conversar um pouquinho sobre uma série de temas, né? Na verdade, essa é uma primeira live de um ciclo, né, que a gente está começando hoje. Então, eu com a Gacha, em parceria com outro terapeuta, que é o Zorba, a gente está trabalhando em um projeto que a gente vai falar um pouquinho aí na sequência. Mas só para me apresentar rapidinho para quem não me conhece, eu sou a Leila, sou terapeuta integrativa aqui no Rio de Janeiro. Conheci o Tantra em 2013 e a partir do Tantra, várias outras abordagens terapêuticas corporais, né? Então, hoje eu trabalho buscando levar para as pessoas um pouco de tudo que eu venho aprendendo, né, nesses anos. É um aprendizado que nunca acaba, né? E no meio dessa pandemia, no meio desse caos aí, outras oportunidades apareceram, né? Eu já fiz algumas lives no começo da pandemia, dei um gás aqui nessas questões da rede social e de produzir mais conteúdo online. A Abra Tantra, que a gente está fazendo um movimento bem bonito. E nesse movimento, essa reaproximação, né, com a Gacha, que eu conheci, tive o privilégio de conhecer em 2013, numa das minhas primeiras experiências no Tantra, e o Zorba, que eu conheci nesse movimento online aí da Abra Tantra. E aí a gente está fazendo essa união aí, buscando compartilhar um pouquinho, né, focando nas expertises, né, mais ou menos assim. E hoje a gente vai juntar dessas duas dimensões, né, de corpo, de emoções, de corpo, de energia. Mas antes de falar um pouco sobre o nosso assunto, eu vou pedir para a Gácia também fazer uma apresentação. Fala, querida. Então, gente, eu sou Antara Gacha, né? Também sou terapeuta corporal, trabalho com a terapêutica tântrica e, assim como a Leila, venho de um caminho assim, de diversas abordagens, a maioria delas com trabalhos corporais, né? E eu conheço durante essa experiência aí que a gente está, né, envolvida desse isolamento, eu reencontrei a Leila e o Zorba nessa construção, né, dessa grande associação que a gente está criando dos terapeutas tântricos, e eu fiquei muito feliz assim de ter essa oportunidade de fazer esse contato numa coisa que eu sempre quis muito, que era levar a terapêutica tântrica, o processo da meditação, os trabalhos corporais para um número maior de pessoas, né? E quando surgiu essa possibilidade de alinharmos, né, de nos encontrarmos para criar essa possibilidade, surgiu o Integra Saberes, né? Essa possibilidade da gente somar aí os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas vivências de uma vida, né? Para poder apoiar, né? A ideia nossa do Integra Saberes é realmente assim poder inspirar, poder contribuir com o processo de desenvolvimento, né, de cada um, trazendo assim uma conexão desses conhecimentos para que a gente possa realmente despertar a consciência, né, trazer um pouco mais de consciência para a nossa vida, trazer equilíbrio, trazer a liberdade, trazer o prazer, trazer a beleza. Então, nessa possibilidade de fazer isso com duas pessoas tão queridas, porque a Leila, quando eu conheci, já foi assim meio que encanto, né, à primeira vista, assim, porque ela tem toda uma facilidade com a expressão, e o Zorba foi assim realmente um amor de pessoa, né, que veio
para nos apoiar aqui na nossa associação e fazer um movimento que, assim, até então eu não tinha visto e que me inspirou muito, e daí estamos aqui para poder tratarmos de vários temazinhos que são muito caros para nós, né? Que são muito importantes para nós. Então, eu vou deixar a Leila falar, não sei se ela está me ouvindo. Se você queira apresentar os temas de hoje, Leila. Tá, então complementando, né, o que a Gacha trouxe, esse movimento, né, do Integra Saberes, e o Júlio ajudou a gente a elaborar, e nós fizemos juntos já trabalhamos com nossa missão, com nossa visão de futuro, com nossos valores. Então, quero convidar vocês também, né, depois essa live vai ser replicada na íntegra, nesse perfil que eu coloquei aí, que é o Integra Saberes. E como eu falei, né, a gente vai buscar trabalhar em algumas dimensões, né, em 3 dimensões, basicamente, né, que é corpo, mente e emoções. E dentro dessas caixas, né, elas vão se subdividindo, né, usando de todas essas abordagens que a gente aprendeu e que a gente vem aprendendo ao longo desses caminhos como terapeutas, né. Então, eu só vou compartilhar aqui a missão, né, do nosso projeto, porque é uma coisa que ficou muito bonita e que foi trabalhada assim de uma forma conjunta e com um resultado bem amoroso, tá? Eu vou ler aqui para vocês, é pequenininho. O propósito Integra Saberes é inspirar e contribuir para o processo de desenvolvimento pessoal através da conexão de um conjunto de conhecimentos que despertem a consciência para uma vida com mais equilíbrio, liberdade, prazer e beleza. Então, partindo aí desse princípio, né, partindo dessa nossa missão maravilhosa, linda, que é um presente, assim, que eu considero uma dádiva, a gente vai trazer um pouquinho dessas questões, né? Sensorialidade e bioeletricidade. Quando a gente fala de sensorialidade, né? Quando a gente fala de corpo sensível, corpo que sente, e que vai muito além, né, da questão do genital, né? Hoje o Tantra ele está muito focado, muito ligado aos genitais. E a gente, dentro da visão, né, nossa terapêutica, nossa visão, nossa experiência, a gente busca expandir essa percepção, né? Então, não só em relação às massagens, mas em relação a todo esse olhar, reconfigurar todo esse potencial que tem o corpo de sentir, né? Quando a gente fala de sentir, a gente não tem como não falar de pele, né? A pele que hoje é considerada um órgão, né? A pele é o nosso maior órgão. A pele tem diversos estudos sobre a pele, sobre a função imunológica, sobre o conjunto, né? O complexo mecanismo de funcionamento, de terminações nervosas, de glândulas, enfim, é uma riqueza e que está muito ligada ao nosso desenvolvimento, né? Ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso relacionamento com as pessoas. Tem um estudo que eu achei muito interessante, que foi feito no Instituto de Pesquisa, tem um Instituto de Pesquisa do Toque, eu achei isso fantástico, em Miami. Né? E esse instituto ele fez um estudo comparando, esse estudo elaborou, né, fez um teste com 2 grupos de bebês prematuros, e o primeiro grupo era tocado somente em situações inevitáveis, como para troca de fralda, ou alimentação, enquanto o segundo grupo recebeu carícias, recebeu toques por 15 minutos, 3 vezes por dia. E recebendo a mesma dieta, né, recebendo a mesma atenção básica, e depois de 20 dias, os bebês que foram estimulados, né, com esse toque 3 vezes por dia, ganharam 47% mais peso do que os demais, né, e tiveram alta antes do outro grupo. Então, tem aparecido, né, tem sido estudado muito essa questão da pele, dessa potência de autorregulação, de como isso se conecta com nossos aspectos emocionais, como se conecta com o nosso prazer, de modo geral, com o equilíbrio, né, entre os diversos aspectos, entre as diversas dimensões do ser.
né? Então, dentro da terapêutica tântrica, a gente tem uma massagem que é chamada sensitive, mas que antes de falar até um pouquinho dessa sensitive, que é uma massagem, um método que foi configurado dentro do Metamorfose pelo Nishok, mas isso lá em 1950, a filha do Reich, a Eva, ou Iva, não sei como se pronuncia, ela criou um método chamado Butterfly Touch, né, que a princípio era focado só para os bebês e depois isso foi também expandindo, né, para os adultos, que consistia justamente nesse toque muito suave, com a pontinha dos dedos, pelo corpo inteiro, e tudo também feito assim dentro de um ambiente de teste, um ambiente monitorado, e percebendo, né, como que aquilo trazia mais calma, trazia mais equilíbrio, trazia mais regulação. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta incrível. E queria que a Gachi falasse um pouquinho mais sobre a experiência dela também em relação a essa parte, principalmente assim da dessa questão dessa sensorialidade para além dos genitais, né? E de como que a gente pode usar de ferramentas, independente de um trabalho terapêutico, mas como que a gente pode se trabalhar, né, para ativar isso, para trazer uma experiência de reconexão, né, nossa com nós mesmos, né? Então, Leila, assim, a sensitive massagem, quando a gente começou esse experimento, né, era um toque que ele acontecia, inclusive o sobre mesmo, às vezes nem conseguia tocar diretamente na pele, porque pessoas como eu, que tinha muita reserva, muitos medos, muitas dificuldade com a exposição ao toque, a gente recebia esse toque todo vestido mesmo, né? E ele tem um potencial tão grande porque assim é tão a suavidade, a leveza, a, a, a sensibilidade, né? Que é com que é produzido esse toque da sensitive, ele consegue tocar profundamente a pessoa. Então ele pode realmente assim ser algo que acolhe, que como, é como se a gente falasse assim, ele vai muito além do que, por exemplo, uma massagem que eu recebo e que tem pressão, que tem força, né, nela, ela vai trabalhar meus grupos de músculos de uma forma que pode ser muito bom, muito gostoso, e eu vou ter benefícios. Mas quando a gente traz para essa sensorialidade, esse despertar da sensorialidade, isso vai muito além, porque eu vou despertar camadas que vão trazer um processo vibracional para o meu corpo. Eu vou criar caminhos, vou criar sinapses aí que vão muito além do que poderia ser uma experiência de toque convencional, né? Desse toque da massagem pelo estímulo de fricção, enfim, com os estímulos de amassamento que a gente fala, com essas coisas de trazer um toque de poder, assim, de força. Então, quando eu vou para essa experiência sensorial, então eu vou ganhar um relaxamento, vai ser uma das primeiras questões que eu vou ganhar. A minha sensorialidade vai ser despertada, então eu vou sentir mais, né? Eu vou estar mais disponível para sentir. Então vai mudar essa minha relação com o toque. O meu trabalho de consciência, ele se expande à medida de que esse toque vem conectando cada neurônio vai fazendo sinapses novas aí, e ele vai me abrir um espaço de consciência, de fato. Então, expandir essa energia pelo corpo todo, na hora
eu estou num movimento sexual, por exemplo. Então, às vezes, isso vai ser muito mais integrativo, vai trazer muito mais conexão do que o próprio movimento sexual genital no formato que a gente conhece. Então, a sensitive massagem, ela tem esse poder assim de integrar o que a gente sente, de trazer, de despertar o sensorial, de dar espaço para a gente sentir mais. Então, vai melhorar a capacidade de eu estar comigo mesma, se eu desenvolvo esse toque comigo, vai aumentar a capacidade de eu estar com o outro, porque eu vou estar com o outro na presença, né? Então, um dos grandes benefícios desse despertar sensorial é trazer você para o momento presente, trazer você para o momento do agora. E é nesse agora, né, que a gente tem poder, é nesse agora que as coisas podem se revelar. Então, quando a Leila fala né, trouxe essa experiência da sensitive massagem, ela para mim assim, ela tem um valor que não dá para medir, não dá para poder dizer assim em termos de palavras. Às vezes a gente faz pouco porque ela é simples, é uma técnica muito simples, é uma técnica muito fácil. E e as pessoas, às vezes, assim, não se dão conta do tanto que ela pode ser produtiva, do tanto que ela pode fazer movimentar os nossos humores internos, né? Essa coisa de fazer circular a energia no corpo por inteiro com esse toque suave é algo assim que traz um benefício muito grande para todos que possam estar envolvidos. A gente fala todos porque assim, ela não tem ela não tem que ser direcionada a um movimento sexual. Ela pode ser, você pode trabalhar com você mesmo, você pode trabalhar com as suas crianças, você pode trabalhar com a sensitive, com a pessoa que você quer levar uma presença para ela, você quer dizer para ela, é como se você dissesse, olha, eu estou aqui com você, né? Então, tem uma profundidade nesse toque suave. A gente até pensou assim de poder fazer uma prática suave nessa direção de você acordar esse toque aí para você. Eu até gostaria de te convidar, você que está aí, eu não sei, né, se você está num ambiente confortável para isso, mas eu gostaria de te pedir assim que se disponibilize para poder sentir, né, sentir essa suavidade do toque, dessa liberdade de poder tocar com a ponta dos seus dedos e acordar um potencial de energia que possa estar aí sem receios de gostar disso, né? De poder sentir assim, olha que gostoso, né? Eu te convidaria, eu vou convidar a Leila para poder, se ela pode, talvez assim, até talvez afastar um pouquinho da câmera para poder as pessoas verem um pouquinho mais de como eu posso levar esse toque. Então, o meu convite é que você primeiro aqueça um pouquinho as suas mãos, assim, apretando um pouquinho as suas mãos, trazendo essa ativação dos seus chakras das mãos, né? Para que você possa, numa suavidade, numa leveza, trazer a ponta dos seus dedos para a sua face, e numa inspiração, num movimento de se inspirar de si mesmo, começar uma suavidade, uma leveza do toque da ponta dos dedos, por toda essa experiência da face, respirando na suavidade, trazendo esse contato, esteja presente, totalmente presente nas sensações. Vai deixando esse toque suave, leve, percorrer toda a extensão dos braços, das mãos, junto com essa estrutura do tronco. É suave, é leve, é devagar, sem pressa. Sente. Pode ser que aconteça
algumas correntes elétricas aí que vão trazer alguns arrepios. E tá tudo bem. Sente essa experiência no seu corpo. Você sente a sua respiração, você sente seus dedos tocarem o corpo e levando para todo o tronco, para o abdômen, para toda essa estrutura dos glúteos, quadril, as coxas, os pés, as pernas. Inspirando, se inspirando de você mesmo, de você mesma. Traz essa leveza. Os toques são contínuos, eles vão e vêm, numa suavidade, numa leveza, numa disponibilidade de estar com você mesmo nesse momento. Respira, sente. E vai observando assim que como eu posso estar nesse toque sem pressa, apenas disponível para sentir ponta dos dedos, leveza, suavidade. Inspira e expira na beleza de ser quem você é, do jeito que é, com toda a sua inteireza. E vai deixando essa prática se estabelecendo numa mão no coração, trazendo esse reconhecimento dessa pulsão aí do seu peito, do seu cardíaco. Sente a batida do seu coração, veja se tem uma palavra aí que você possa dizer para você e possa dizer para a gente também na hora que você terminar essa experiência, aí no chat, né? O que foi que ficou para você desse toque? O que você lembra de ter sentido ou de ter ouvido alguma palavra que te tocou? Pode dizer, Leila, para você como é sentir o alto toque, esse toque suave da sensitive. Deixando uma palavra aí para quem teve a experiência de que fica. E a Leila pode nos falar aí também um pouco mais. Bom, acabando aqui o delay. Ai, gente. Prazer, né, gente? Eu acho que quando a gente se autoriza a sentir prazer, não só na troca, é óbvio que é uma delícia a gente receber, né? Mas às vezes a gente fica tão condicionado, a gente condiciona tanto o prazer assim para o outro, que se a gente não tem o outro, como é que a gente fica? Né? Fica sem prazer, fica carente. E aí começam as neuroses, começam as relações de dependência. E, e não é difícil, né? A gente. Eu gostaria muito, assim, que todos que que estão aí com a gente tivessem participado, tivessem experimentado, porque às vezes, eu falo isso por experiência própria, lá no começo eu me senti um pouco ridícula, né, em fazer isso, de me tocar, de fazer um carinho, não sei o quê, né, aquele monte de convenções, aquela coisa, o que eu estou fazendo?
mas é tão natural e é tão bom e é tão simples, né? Então, se você não fez aí com essa condução da gacha, eu sugiro que quando você for dormir, você coloque uma musiquinha suave e experimenta isso, esse toque despretensioso. É, como eu estava falando, né? O, é muito rico, né? São muitas terminações nervosas, são em torno de, eu acho que são 3.000. Eu esqueci, vou me lembrar e eu vou falar com vocês. Mas em cada pontinha do nosso dedo, sabe, o que a gente consegue transmitir isso para o aspecto físico, né? Sem entrar no aspecto energético, né? Do que a gente transmite. Então, como a Gasha estava falando, a sensitiva, ela é um toque muito simples, né? Assim como é quase um cafuné, né? Então, tipo, se você está com sua família, ou com seu parceiro, com sua parceira vendo televisão e estiver ali fazendo um cafuné, aquilo é uma delícia, mas experimenta colocar toda a sua atenção naquilo, né? Experimenta focar tudo, toda a tua energia, toda a tua atenção, toda a tua intenção de transmitir uma experiência. Você vai perceber que tanto para você, quem está fazendo, quanto para quem está recebendo, muda completamente, né? Então, é legal, né? Você separar um momento para poder dar, dar para você mesmo, dar para o seu parceiro, dar para sua parceira e receber também, né? É, eu queria falar uma coisa assim sobre o toque, né? Sobre tocar e sentir nessa proposta aí que foi movimentado. Porque, assim, observar, né, ainda mais agora nesse período, assim, de quarentena e das restrições em relação ao contato, observar, o ver, é uma forma de tocar à distância, né? Mas é por meio do toque, efetivamente, que a gente confirma a realidade, né? O tato, ele atesta, né, a existência, né, essa realidade objetiva, no sentido de de além de mim mesmo, né? Então a minha pele ela delimita, né, o meu mundo interior, enquanto o tato eu vou nesse reconhecimento do que está fora de mim, né? Então os nossos dedos, as nossas mãos, a superfície da nossa pele, ela traz essa percepção assim dessa existência desse universo fora de mim. Então isso é a importância desse tocado, ser tocado e que muito disso se forma principalmente, né, quando na nossa infância, na primeira infância, né? Então a pele ela é esse órgão vital, né, que envolve o nosso corpo e coloca esse limite, né, o mundo interno com o meio externo. E é, tem algumas curiosidades assim sobre a pele que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é bem interessante. Eu fiz algumas leituras sobre isso, porque assim, em cada 3 centímetros, não sei se 3 centímetros é isso, eu sou meio ruim nesse negócio de medidas, mas 3 centímetros de pele, existem mais de 3 milhões de células, né? Entre glândulas diversas, entre terminações nervosas. Então, são mais de 600 mil receptores sensoriais, né? Nessa mesma área, né? É uma capacidade, gente, fantástica. É, então, são impulsos nervosos, né? Que a gente transmite pelo toque. Então, por isso que eu falei da importância de você colocar o teu foco ali, de você colocar a tua intenção ali, porque isso toma um outro sentido. E a partir desse toque, a gente consegue ir para outro aspecto, né, que é da bioeletricidade, essa questão dessa eletricidade, né? Existem estudos, né, em relação a esse aspecto, mas de uma forma assim muito resumida e muito superficial, né, porque isso é muito do meio mais científico e acadêmico, mas a solução salina, né, que tem no nosso corpo, que é um condutor dessa eletricidade. Eu lembro do Nishoque falando algumas vezes das meditações, que ele falava da importância da gente suar, né, da importância da gente trabalhar esses líquidos, essa solução salina, que isso é bioeletricidade.
e algumas brincadeiras sobre dar choque, né? Quando a gente estava no auge daqueles movimentos vibracionais. E, e aí eu queria que você colocasse um pouquinho, Gácia, sobre essa bioeletricidade, né? Eu vou compartilhar aqui rapidinho, porque o tempo passa rápido, mas é uma história que eu até contei quando a gente fez a primeira live, que foi a minha primeira experiência, assim, de sentir o corpo, de sentir essa vibração, de sentir essa sensação orgástica do corpo, independente do genital, e foi durante uma meditação ativa que eu estava fazendo com a Gacha. Então, era uma meditação que eu estava lá com os joelhos flexionados, né, com uma certa má vontade, porque estava doendo, estava cansada e nada acontecia. Só que, de repente, essa vibração que começou nas minhas pernas, por essa fadiga muscular, ela começou a se expandir, a se ampliar pelo meu corpo inteiro, né, em sensações orgásticas mesmo. Meu corpo todo vibrava, meu corpo arrepiava, e foi uma sensação. Aquilo para mim foi um voltar para o corpo, né? Foi a partir dali que eu recordei, que eu me recordei dessa capacidade do meu corpo de sentir. E eu queria deixar você falar um pouquinho também sobre isso, Gás. Então, essa capacidade, né, de fremitação, né, que o corpo tem, que na verdade tudo vibra, né, tudo está vibrando no mundo e as nossas células não está diferente. Então, tem um potencial de vibração no nosso corpo. Então, se a gente se der a oportunidade de se colocar nessa experiência de vibração, essa experiência vibracional, e existem muitas técnicas para isso, então você vai poder perceber as ondas orgásticas que vão passar pelo seu corpo. Elas vêm como ondas mesmo. Então, a vibração, a bioeletricidade, por exemplo, a sensitive massagem, ela vai ativar essa bioeletricidade. Então, à medida que você espalha essa energia, deixa essa energia percorrer seu corpo inteiro, então ela por si só já vai poder causar essas vibrações, essas ondas, né, internas. É como se todas as nossas células começassem aumentassem essa frequência vibracional. Então, eu elevo essa energia para o meu corpo inteiro. E isso traz uma sensação, é um orgasmo sem mover a energia, vamos dizer assim, de fricção que acontece nos movimentos sexuais, né? A ideia é de você realmente perceber que seu corpo todo pode responder orgasticamente. Se você se der a oportunidade de ativar a sua bioeletricidade e tiver numa forma relaxada, onde a energia circule, né, onde a energia tenha passagem, então, nossa, isso vai criando ondas, né? Quando Leila traz essa experiência, possivelmente acho que era uma MVB, né, que a gente chama um movimento de vibração biodinâmica, que a Nishock desenvolve lá no Metamorfose, e de repente, assim, do nada, você está ali, está com você no seu corpo, esses espasmos dos seus músculos, quando eles carregaram, né, uma energia, e quando eles começam a disponibilizar essa energia, isso, uau, isso vai virando ondas, e é uma onda que se retroalimenta, né? Ela passa e ela volta. Então, para mim, isso começou assim como despertar da energia da Kundalini. Para mim, assim, eu me lembro do primeiro grupo onde que realmente meu corpo vibrou por inteiro, né? Assim como a Leila está contando da experiência dela, eu me lembro desse evento, foi até num sítio que o Lixoque fazia trabalho no Rio de Janeiro, alguma região, não sei exatamente qual lá, Resende, algum lugar, e a gente, de repente, assim, eu fui tomada, assim, daquela onda, né, e quase que a energia te joga, assim, para trás, pela se você não estiver bem aterrado, né, com os pés bem presos, assim, às vezes ela vem uma onda imensa. Então, assim, é realmente, como você fala, se você pudesse disponibilizar para o seu corpo entrar nessa vibração, onde
a bioeletricidade ela te permeie, né? Você der espaço para essa. Eu lembro que aquele choque assim, que não era um choque, porque a amperagem, né, assim, é diferente dessa corrente elétrica que acende uma lâmpada ou outra. Mas é potente essa energia no nosso corpo. Então, eu realmente, assim, eu super valido nos atendimentos quando uma pessoa ela se dispõe, ela começa a dar espaço para a energia circular. E lógico, né? Precisa, às vezes, vai precisar de passar por uma liberação das tensões, das couraças musculares, que vão ser falados em uma outra live, né? Aí a gente vai ter oportunidade de vir trazendo esses assuntos e aprofundando cada vez mais e integrando para que vocês possam compreender um pouquinho por onde vai passar esse movimento que a gente gostaria de oferecer, né, de entregar para vocês assim, de uma forma, de uma construção. Então, hoje, a ideia era que você pudesse se dispor assim, a se abrir um pouquinho, né, para essa sensorialidade, essa sensibilidade que vem na suavidade do toque e para esse movimento vibracional que pode acontecer no seu corpo, que é a partir do processo bioelétrico do corpo. Então, se você se der essa oportunidade, você vai ver assim que novas experiências vão chegar até você. São muitas as experiências que eu tenho assim de conexão com essa bioeletricidade e de acordar assim potenciais enormes de insights, de liberdade, de soltura, de desamarrar coisas que pareciam assim que estavam amarradas, às vezes mental muito ativo e pouca sensação. Então, desfazer das tensões que tinha na pelve, né, no movimento sexual, que às vezes era dolorido, e era só por falta de relaxar e de deixar essa energia percorrer. Era falta de uma entrega maior que a bioeletricidade vai te ajudar vai propiciar isso, né? Vai favorecer que aconteça. Então, muito pode ser feito a partir de você contatar, né, a sua bioeletricidade. Então, se você junta esse toque suave com esse potencial bioelétrico, né, que tem no seu corpo, a chance de você criar assim, o caminho perfeito para você chegar a orgasmos mais intensos nas suas experiências, quando você levar isso para o mundo da sua sexualidade. Eu não sei se era bem dessas experiências, né, que você tinha pedido para comentar, Leila, mas é o que me veio agora, assim, desse processo da bioeletricidade. Eu não sei como a gente está com o tempo aqui da nossa explanação, mas acho que seria interessante assim dizer que nós temos a ideia de trazer os diversos assuntos que a gente gostaria que vocês pudessem ir se familiarizando com eles, que em breve a gente vai fazer aí uma oportunidade para que você experimente essa potência, você experimente, você esteja com a gente no movimento de experimentar mesmo, ok? Tô no delay. Quando eu vejo você que para de falar aí, mas eu não te escuto, eu tô te ouvindo do outro dispositivo. Sim, tudo isso que você falou me lembrou do orgasmo expandido, né? Eu até fiz um post recente no Instagram sobre isso,
que é um termo criado por uma autora americana, acho que é a Patricia Taylor, mas que na verdade o Reich trouxe isso, né, até naquele livro A Função do Orgasmo, onde ele fala desse conceito, né, da potência orgástica, né, onde ele fala de fortes convulsões da musculatura, do corpo todo, né, e a tua consciência parece que expande. Então é justamente isso que a gente vê nesse desenvolvimento sensorial, né, a partir dessa bioeletricidade. E é muito interessante porque nessa minha experiência que eu tive com você, Gasto, lá no Metamorfose, eu acho que foi no terceiro dia de grupo, né? Eu via todo mundo lá vibrando, todo mundo tendo aquelas sensações. Eu olhava assim, esse pessoal tá tudo louco, né? Esse pessoal tá fingindo. E aí, depois que eu tive essa experiência, eu, como muito racional, fiquei pensando, nossa, eu devo ter sido influenciada, né? Porque, olha só, como que a nossa mente é, né? Depois o Júlio vai ter que explicar um pouco do como a gente, como que a nossa mente tenta sabotar o tempo todo. Mas é muito interessante se observar que muitas vezes no atendimento, no primeiro atendimento de uma pessoa que nunca fez nenhum trabalho, que nunca recebeu uma massagem, que nunca viu uma pessoa meditando, que nunca fez uma meditação ativa, e de repente ela começa a trazer esses movimentos, né? Dessa vibração, dessa meditação dessa energia que sobe, que sai pela tua garganta, ou dessa energia que o teu pescoço vai e sai aqui pela coluna, né? Então, essas experiências, assim, validam, né? Toda a sabotagem mental que tenta colocar, às vezes, sobre essa potência, né? E que é uma delícia, porque são estados mesmo de expansão da tua percepção, né? Depois de uma experiência dessa, você escuta diferente, você vê as coisas diferente, você se comunica, né, de uma forma diferente. Então, é uma experiência que não adianta muito você ler ou você escutar, é muito da experimentação e que não, como eu falei, né, não é uma coisa tão complexa, né, a partir desse toque sutil ou a partir de uma movimentação consciente do teu corpo. Então, hoje, se eu vou correr, se eu faço uma corrida ou se eu faço uma bicicleta, eu tenho, né, que de certa forma tá ali, né, atenta para não começar, né, a ter essas vibrações, a ter esses espasmos. Hoje eu estava até conversando com a Tereza sobre isso, que é uma interagente minha, a gente estava falando, né, sobre isso, que às vezes a gente tem que conter. Ah, eu não quero conter, eu quero vibrar, quero gozar na rua, quero. Mas é assim, gente, é possível mesmo, sabe? É um caminho e é um caminho assim meio que sem volta, né? Porque parece que você vira uma chave. E quando você vira essa chave, você começa a ter essa visão mais amorosa para a existência, né? Mais amorosa para o teu corpo, mais amorosa para os teus sentidos. E aí, automaticamente, não tem como ser diferente, a vida vai ficando mais gostosa, a vida vai ficando mais prazerosa, vai ficando mais simples, né? E você só de você respirar, você já. Aí todo esse movimento, tudo isso que a gente trouxe, existem, né, várias ferramentas que entram junto e que podem ajudar, por exemplo, a respiração, né, o movimento, o som. Então, a ideia também é que a gente, com esse desenvolvimento desse trabalho, com esse ciclo de lives e com os nossos projetos que a gente vai começar a compartilhar em breve, que a gente comece a trazer isso de uma forma estruturada, né, para serem ferramentas, para serem de ajuda a desenvolver essa percepção. Né? E o que você pode fazer hoje, independente de qualquer coisa, é justamente isso: trazer esse toque, trazer essa atenção para o teu corpo, trazer essa atenção para os teus sentidos e brincar com isso, né? Trazer leveza, trazer diversão, não restringir o toque, né, para o sexo com o parceiro, naquele momento que às vezes é sério, com a luz apagada, e, né, aquele monte de melindre, aquela preparação toda. Então, tentar trazer lila, né, a brincadeira mesmo, a curiosidade, o encantamento, isso tudo é bom demais, né?
Quer complementar com alguma coisa mais, Gasta? A gente tem 8 minutinhos aqui. Ai, eu estou aqui assim, esse tema é tão gostoso porque ele aquece, né? Ele vem movendo de dentro para fora, assim. Então, assim, esse convite mesmo, a você se abrir para sentir a experiência do toque, né? Da sua sensorialidade. E não precisa de nada, é só mesmo a ponta dos dedos. Então, assim, é fazer esse exercício de se olhar, de se sentir, de se permitir. Se está com um parceiro, de se permitir, experimenta, veja como ele pode responder a esse toque, né? Às vezes vai ser o seu gatinho, né? Se você tem um por perto. Então, assim, experimenta tocar com essa pontinha dos dedos e despertando esse potencial de bioeletricidade que tem aí no seu corpo. Então, assim, eu quero agradecer as pessoas que nos deram aí essa audiência, né? E ficaram aqui com a gente. Eu não sei se as pessoas já receberam essa sensação desse toque, né? Se já tiveram algumas experiências, inclusive poderiam colocar aí para a gente, assim, se já passou por essa experiência de deixar o corpo entrar na vibração e principalmente assim de se dar a oportunidade para novas experiências, né? Para poder abrir para o novo, né? E, e aí abrir essa conexão com a respiração mais profunda, vai ver que isso vai te liberando das tensões. A gente vai ter na próxima quinta, né, Leila? A nossa nova live. Então, esse mesmo horário de 9 horas. Se você ainda não está seguindo o nosso Instagram Integra Saberes, comece a seguir, porque por enquanto a gente está fazendo nos nossos canais, porque, né, para que vocês possam chegar e conhecer, mas vai se registrando lá no Integra Saberes, que muitas coisas estão por vir aí, e vai ser bacana, porque eu estou acompanhada de duas pessoas muito incríveis aí, que tem muito para compartilhar com a gente. Tá bom? Então, eu fico aqui, assim, me despedindo, agradecendo realmente, agradecendo a Leila e o Júlio, né, e o Deepak Zorba, que está nos, como fala, assim, é o Shiva entre nós aqui, assim, que tem é um carisma, uma elegância, assim, é um jeito tão, tão gentil de lidar, assim, que vocês vão adorar gostar, vão gostar dele, vão adorar conhecê-lo também. E aí, amiga, é isso. Muito obrigada dessa oportunidade de estar aqui batendo esse papo. E eu vou deixar você finalizar a nossa live. Foi um prazer realmente estar aqui. Gratidão. Então tá, agradeço demais também, Gasha, Deepak Zorba. Então, como a Gasha falou, quinta-feira, às 21 horas, estarei junto com o Zorba. Agradeço também a presença de todas e todos. E seguimos, temos muito aí a compartilhar e a crescer juntos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, desculpa se acabou passando aqui, a gente não conseguiu ver. Teve essa questão do delay também que atrapalhou um pouquinho, mas qualquer coisa, manda mensagem para a gente no privado, tá bom? E acompanha a gente. Um grande beijo para todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau. Graças, Tere. Graças, Epar.